Tá? Então, tá gravando. Ah, é aqui, esse lado aqui. Agora vocês estão vendo aí um outro slide. Esse está falando sobre os elementos. Tá? Antes de entrar na característica de cada signo, é importante a gente falar dos elementos, né? Porque existe a teoria, é uma teoria mística, uma teoria tanto do hindu quanto dos filósofos gregos e do misticismo ocidental também, né, que existem 4 elementos na natureza. Só que esses 4 elementos não é só a matéria desses elementos, como a terra, a água, né? São a energia desses elementos por trás da formação de tudo na natureza. Existe essa teoria que o misticismo ocidental trouxe da Índia. Tá? O hindu tem isso bem escrito, textos bem antigos. Tá? Agora, o ocidental ele coletou muita informação do indiano, né? E essa informação sobre a energia dos elementos. Tá? Essa energia dos elementos é chamada de tattvas, em sânscrito. Tá? E na Índia é conhecido que existem 5 tattvas, 5 elementos. O elemento éter, que é o Akash. E a partir do éter, que é o Akash, se dá origem aos outros 4 elementos. Tá? E o Akash é o elemento que está presente em todos os elementos, em toda a natureza. Tá? Ele que mantém todas as moléculas, tudo unido, né? Tudo dentro de uma harmonia. Então, o elemento Akash é o principal elemento de todos. Né? Mas, na astrologia védica, nós usamos os 5 tattvas, os 5 elementos. Né? Na astrologia ocidental, é usado só os 4. Né? Tá? Mas os signos são distribuídos dentro desses 4 elementos. Tá? Depois a gente vai entender como associar o Akash dentro dos signos também. Tá? Mas, no momento, todos os 12 signos são distribuídos dentro dos 4 elementos. Né? E aí os elementos aí estão aí, eu vou até colocar, eu coloquei aqui o nome dos signos em sânscrito, tá? Não precisa decorar o nome em sânscrito, mas tem que lembrar sempre do nome do signo, né? Então, Áries, Leão e Sagitário são os signos do elemento fogo. Áries é chamado de Mexa, Leão é chamado de Simha e Sagitário, Danur. A palavra Danur significa arco. Né? Então, veja, existe uma constelação de Danur para o hindu. Né? Aqui no Ocidente existe uma constelação de Sagitário. Né? Mas eles conhecem Danur, que é arco. Né? Eles entendem que a constelação forma um desenho de um arco. Né? E na imaginação humana é possível que tenha um arco. Né? Tá? Então, depois, Touro, Virgem e Capricórnio são signos de terra. Tá? Os nomes deles estão aí, Vrishaba, Cânia e Macara. Gêmeos, Libra e Aquário são os signos do ar. Mituna, Tula e Cumba. Câncer, Escorpião e Peixe, os signos da água. Carca, Vrishika e Mina. Tá? Existe no yoga
uma postura chamada Vrishikasana, que é a postura do escorpião. Uma postura que a pessoa fica com o peito no solo e as costas, as pernas todas arqueadas para frente, formando uma, uma postura parecendo um escorpião, uma pinça de escorpião com os pés. Tá? E tem também uma postura do arco, a Dhanurasana. Dhanur, arco, né? Então a pessoa vai formar um arco, né? Ela vai ficar com a barriga no solo, segurar os pés e formar um arco, um Dhanurasana. Tá? Tem uma outra postura chamada Simhasana, que é a postura do leão, no yoga, né? Que é uma postura que a pessoa faz uma careta, né? E aí dizem que tem a ver com o leão, né? Tá? Mas tudo bem. E aí, voltando aqui para os elementos, tátuas, Akash, Vayu, Tejas, Apas e Prithvi. Akash é o éter, Vayu é o ar, Tejas é o fogo, Apas é a água e Prithvi é a terra. Tá? Esse estudo dos elementos para o hindu é um estudo muito profundo, existem literaturas completas sobre isso, e é um estudo, pode-se dizer, à parte. Mas alguns astrólogos antigos recomendam que um astrólogo assim, completo, deveria ter esse conhecimento dos tátuas. E esse conhecimento dos tátuas é um conhecimento que envolve o controle desses elementos. Por exemplo, num determinado momento do dia, de acordo com o nascer do Sol, a vibração de Vayu vai ficar no ar, no éter. Né? E aí, nesse momento, é mais apropriado que se faça tais e tais coisas. Mas isso nós não vamos estudar aqui nesse curso, tá? Porque é um estudo bem específico, é um estudo para se pôr em prática, para você começar a fazer. Não adianta você só ficar sabendo e ficar lembrando aí para vir numa tabela, daqui a um ano olhar aqui de novo. Tem livros sobre isso, se você quiser se informar e praticar, né? Tá? Mas é importante entender que os signos que são do fogo têm algo em comum da natureza do elemento fogo. Tá? Os signos que são da terra têm algo em comum na natureza deles com o elemento terra. Ou seja, a gente dá características específicas para os elementos, para o fogo, para a terra, características comportamentais para o ar e para a água. Tá? Então, é muito importante lembrar do elemento de cada signo também. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais dos elementos, tá? Não vai acabar aqui, não. Então, ó, vamos lá. A natureza dos elementos. O fogo é agressividade, impulsividade, irritabilidade, violência, respostas imediatas, inteligente, autoconfiante, forte autoestima. O elemento terra é um elemento de seriedade, calculismo, é estável, responsabilidade, responsável, frieza emocional. O elemento ar é a curiosidade, adaptabilidade, capacidade de guardar informação, capacidade de esquecer também, sensibilidade artística, capacidade de planejamento. O elemento água, sensibilidade, compaixão, espiritualidade, romantismo, autoilusão e ingenuidade. Isso simplificando, tá? Poderíamos fazer todo um estudo dos elementos e alongar isso, só que nós vamos ter que ser práticos,
né? Senão a gente, cada ponto, ficar estudando dias e dias, aulas e aulas sobre um assunto, você até perde um pouco o fio da meada da astrologia, porque entra em outros assuntos, assim como estátuas. É um assunto muito amplo, muito interessante, né? Mas não dá para a gente agregar aqui nesse curso básico. Tá? Uma outra coisa importante, tá, que é pouco divulgado por aí, em alguns casos, mas não é muito por aí, é que houve algumas pessoas por aí que fizeram uma associação dos elementos com determinadas propriedades, né? O elemento fogo tem a propriedade quente e seco. O elemento terra tem a propriedade frio e seco. O elemento ar, quente e úmido. O elemento água, frio e úmido. Vejam aí que existem, para cada elemento tem uma propriedade que vai ser compartilhada em outro elemento, né? Então, o quente, o ar e o fogo são quentes, a terra e o fogo são secos, o ar e a água são úmidos, né? A terra e a água são frios, né? Então, veja que essas propriedades são compartilhadas aí. Agora, vamos ver a natureza dessas propriedades. O quente, análogo ao fogo, indica agressividade, energia, força, impulsividade. O seco, análogo à terra, indica calculismo, frieza emocional, segurança. O frio, análogo à água, emocional, sensível, amoroso, romântico, imaginativo. O úmido, análogo ao ar, não está aqui, mas deveria. Adaptável, indica curiosidade, estabilidade, inteligência e comunicação. Tá? Então, veja aí que nós estamos só falando dos elementos e estamos agregando assim, conceitos, né? Se, de repente, para algumas pessoas, ou todos aqui, são conceitos novos, mas na astrologia a gente está o tempo todo desenvolvendo alguns conceitos e tendo que amadurecer esses conceitos na nossa mente, né? Então, o conceito dos elementos e depois dessas propriedades que são características de cada elemento, né? Então, por exemplo, para determinada propriedade, a gente vai ver que uma outra propriedade é oposta àquela propriedade, como o frio é oposto ao quente, né? Uma coisa que é muito quente vai ser pouco frio, né? Uma coisa que é muito frio vai ser pouco quente, né? Então, aí a gente pode estabelecer até uma graduação do signo, os signos que são mais quentes, os signos que são mais frios. A gente poderia, como se fosse numa gangorra, né? Então, vamos aqui para o slide seguinte, para vocês terem uma ideia disso. Se a gente, como a gente está lidando com 12 signos, se a gente fizer uma graduação de 1 a 12, né, o signo que for mais frio vai ser menos quente, né? Tá? Eu não sei se isso está confundindo vocês, né? Porque entra uma coisa de visualizar essa graduação, né? Mas se você fizerem uma revisão dos estudos dos signos e dos elementos, vocês vão ver que essa conceituação vai fazer vocês amadurecerem muito o entendimento de cada signo. Tá? Então, nós poderíamos colocar um signo aqui na pontuação 12 de frio e olhar um outro signo que vai estar na pontuação 1 de quente. Tá?
Um signo que tiver pontuação 12 de frio, ele vai ser o 1 de quente. O signo que tiver pontuação 12 de quente vai ser a 1 de frio. Entendeu? O mesmo vai acontecer com as outras duas propriedades, seco e úmido. Né? Uma coisa que é muito seco vai ser pouco úmido. Uma coisa que é muito úmido, pouco seco. Então, o signo que tiver pontuação 12 de seco vai ter a pontuação 1 de úmido. O que tiver 12 de úmido vai ter a pontuação 1 de seco. Então, daí, dá para a gente desenvolver, elaborar uma série de coisas com isso aí. Só que eu não vou me estender nisso, tá? Porque senão fica muito prolongado, fica cansativo e nem todo mundo vai curtir isso neste momento atual. Seria interessante vocês estudarem a astrologia básica toda e depois vir aqui e explorar isso, essa parte. Tá? Seria como se fosse uma especialização, um amadurecimento maior sobre os signos e os elementos. Alguma pergunta até aqui? Evêncio, oi, Elisane. O ar, ele é quente e úmido. E Uhum. ele tá igual ao fogo, que é quente e seco, pelo menos na primeira característica, né, quente. Uhum. Eu não sei, pelas características que a gente viu no slide anterior, eu entenderia que o ar seria mais úmido do que quente. Assim como a Sim, terra, assim como a isso, terra seria mais seca do que fria. não, a terra é mais seca. Você está certa, tá? Tom, Essa, eu não coloquei aqui a primeira propriedade que é mais de maior afinidade relevante. aqui. Vocês vão É, ver aqui nesse slide aqui que o quente é análogo ao fogo, o seco é análogo à terra, o frio é análogo à água e o úmido é análogo ao ar. Não está aqui, mas deveria, tá? Né? Então, você está correta, só que aqui eu não parei para pensar em colocar a primeira propriedade, a mais importante, tá? tá. Obrigada. Só a ordem aqui, tá? Então, de fato, deveria ser úmido e quente, né? Tá? E a terra, seco e frio, certo? Mas a água, ela tem que ser frio. A propriedade fria, que vocês vão ver aqui, ó, é de mais emocional, sensível, amoroso, romântico, imaginativo. Mas aí esse frio aqui é em comparação ao fogo, né? Ao fogo não, ao quente. O quente é análogo ao fogo, que é agressividade, violência, energia. E o frio é o oposto, ou seja, o emocional, o mais sensível, o mais receptivo. Então, ele é frio nesse sentido, né? E não porque seja frio de ausente de emoção, não. O que tem mais a relação com a frieza de emoção seria o seco, tá? O seco, sim, que tem o lado do calculismo, a objetividade, o lado prático, que não vai se envolver com emoção, né? Por exemplo, uma pessoa de negócios, ela não pode ficar querendo fazer caridade na hora que ela está fazendo negócio, senão ela vai perder dinheiro, né? Tá? Então, você está correta, Lisane. Obrigada. Alguma, nada. Alguma outra pergunta? Eu vou dar um outro corte aqui, para não ficar vídeos muito longos. Eu fazer